Crueldade. Preso em Ceilândia, casal suspeito de matar 2 filhos com injeção de insulina. Abuso. Estudante da UNB é flagrado filmando mulheres no banheiro. Um avanço. Escolas bilíngues, câmeras de monitoramento e computadores fazem parte da proposta do governo para melhorar a educação no DF. E no quadro Consulte o Doutor, vamos falar da doença infecciosa que mais mata, a tuberculose. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública apontou que em mais de 70% dos casos de feminicídio, as mulheres não chegaram a registrar ocorrência de violência doméstica. Agora, o governo quer traçar o perfil dos agressores e das vítimas para elaborar estratégias e tentar diminuir essa brutal violência. O relatório apresentado resulta de um estudo iniciado em janeiro deste ano sobre ocorrências de feminicídio registradas na Polícia Civil. O levantamento constatou que mais de 90% das mortes ocorreram dentro da própria casa, que mais de metade dos agressores já tinham antecedentes criminais e que mais de 70% das mulheres assassinadas não haviam sequer registrado ocorrência de violência doméstica. Nós prevíamos traçar um perfil dessa mulher e desse agressor para que nós pudéssemos aplicar esse perfil numa grande massa de dados que nós temos de todas as mulheres que são vítimas de algum tipo de violência por ano, 17, 18 mil mulheres, para que nós pudéssemos criar, através da utilização de ferramentas de informática, de tecnologia, traçar um perfil, uma lista de mulheres que estão em grande situação de vulnerabilidade. Mas quando nós chegamos a esse número, nós verificamos que mesmo aplicando essa ferramenta, nós não alcançaríamos uma grande gama de mulheres que sofrem, que são ameaçadas constantemente. A Secretaria de Segurança Pública analisou todos os casos de feminicídio registrados nos últimos 4 anos no Distrito Federal. Ao todo, 68 mulheres foram assassinadas. O objetivo do estudo é traçar um perfil da vítima e do autor do crime e, assim, criar estratégias para evitar novas mortes. O que nós queremos buscar agora, estudando cada caso de feminicídio, que é o que a Secretaria vem fazendo, com o apoio do Poder Judiciário e de outros órgãos, da universidade, dos institutos de pesquisa, entender esse fenômeno para que nós possamos agir. Nós temos a previsão que a partir desses números, desse diagnóstico, nós vamos tentar ir às escolas, levar esse conhecimento aos professores para que eles possam transferir isso aos alunos. Durante o evento foi apresentada ainda uma das ferramentas tecnológicas para diminuir as chances de agressão nos casos em que a Justiça determina a adoção de medida protetiva. Com o aparelho, tanto o agressor quanto a mulher serão monitorados. O monitoramento era feito apenas do agressor, com as zonas de exclusão, quer dizer, na casa da vítima, no trabalho da vítima. Se ele se aproximasse, a polícia era informada. Agora não, agora ela vai também com um aparelho portátil. Então, aonde ela for, ela é monitorada junto com ele. Se ele se aproximar num shopping, num cinema, em alguma coisa, ela é informada, ele é informado e a polícia é informada. Então, isso vai nos ajudar bastante na prevenção ao crime. Foi preso o casal suspeito de ter matado 2 filhos com injeção de insulina. Os pais ainda respondem pela tentativa justamente desse homicídio de outros 4 filhos. Em 2017, nossa reportagem mostrou que o casal tentou forjar um caso semelhante. O casal foi preso em Ceilândia. A dupla estava foragida desde fevereiro, quando foi decretada a prisão preventiva. Os dois respondem pela morte de 2 filhos. Isabela, que na época tinha 2 anos, e Rian, que morreu aos 10 meses. E ainda pela tentativa de homicídio de outros 4 filhos. Em julho de 2017, a ação da dupla gerou desconfiança em médicos do Hospital Universitário de Brasília, depois que o filho do casal, um bebê de apenas 2 meses, foi internado depois de ter uma convulsão. De acordo com a investigação, o vídeo do circuito interno de segurança do hospital mostra que a mãe estaria dando para a criança uma insulina de ação rápida, o que altera o quadro de hipoglicemia. A investigação da polícia apontou ainda que a motivação dos pais para piorar o estado de saúde do filho era financeira. Na época, os 4 filhos do casal foram levados para um abrigo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou hoje com governadores no Palácio do Buriti. A reunião foi organizada pelo governador Ibanez Rocha. O principal tema tratado foi a reforma da Previdência.
26 governadores e apenas um vice representaram todos os estados em uma reunião que debateu, entre outros assuntos, a reforma da Previdência no Palácio do Buriti. A pedido do governador Ibanez Rocha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareceu ao encontro para dar mais esclarecimentos a respeito da proposta, que altera as regras de aposentadoria de funcionários públicos e da iniciativa privada, além dos militares. O governador de São Paulo, João Dória, saiu mais cedo da reunião para cumprir a agenda no estado paulista e defendeu que reforma boa é reforma aprovada. Dória minimizou os conflitos das últimas semanas envolvendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e membros do Executivo, e disse que o pior já passou. O momento mais tenso passou. Percebo que de ontem para hoje o movimento foi de mais serenidade, mais bom senso por parte do Executivo e também do Legislativo. E é isso que nós temos que promover nesse momento. Diálogo, equilíbrio, bom senso e serenidade. O país precisa da reforma da Previdência. E após esse encontro com os governadores, Paulo Guedes iria a uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para explicar a proposta de reforma da Previdência. Mas o ministro cancelou a ida. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. O que aconteceu no meio do caminho, hein, Renata? Boa tarde. Eita, Rodrigo, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Antes de falar sobre esse assunto, eu queria dar uma boa tarde especial para um telespectador nosso que sempre está de olho aqui na tela da Band, no Band Cidade Primeira Edição, mas que está internado na UTI, que é o Enio. Mesmo assim, ele está acompanhando a gente. Então, Enio, receba aí as nossas melhores vibrações e que você saia o quanto antes dessa UTI. Voltando aí, Rodrigo, ao nosso assunto de hoje. Pois é, estava tudo certo, tudo previsto, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, de fato iria à CCJ, a reunião que vai começar por volta das 2h da tarde, mas começou-se a especulação de que ele poderia não ir e agora há pouco o Ministério, de fato, divulgou aí essa nota dizendo que ele não vai. Isso por quê? Porque a comissão ainda não tem o relator, aquele que vai analisar de fato o projeto que foi enviado pelo governo, que é esse projeto aí da reforma da Previdência. Então a nota diz que serão enviados técnicos para debater sobre o tema, sanar as dúvidas dos deputados que fazem parte dessa comissão, mas que o ministro só irá após a escolha do relator. Então existe uma previsão de que essa escolha seja que ocorra amanhã, ou seja, que amanhã seja definido aí o relator. Então, a partir daí, o ministro estaria pronto e disposto para ir até a CCJ para tirar essas dúvidas dos deputados. Bem, deputados que fazem parte ali da base aliada disseram que foi uma decisão acertada, que de fato não seria tão proveitosa assim a ida do ministro sem a escolha desse relator. Mas é claro que a oposição deitou e rolou, fez a sua parte aí, disse, por exemplo, que o governo está fugindo do debate, chegou a questionar se o ministro realmente estava pronto para sanar todas as dúvidas, para responder todas as perguntas dos deputados. Então, a gente percebe aí que o governo está tendo um pouco mais de dificuldade do que esperava ter para aprovar a reforma da Previdência. Então, a CCJ é a primeira porta, a porta de entrada, por onde essa comissão, por onde esse texto vai, de fato, passar. Lá, eles vão analisar apenas a constitucionalidade do texto, não vão entrar no mérito em si desse texto. Depois, se passar na CCJ, que a gente vê que está um pouco difícil, mas se passar, aí vai para a comissão especial. Nessa comissão especial, aí sim os deputados poderão apresentar propostas, mudanças. O governo, claro, trabalha primeiramente para a aprovação da reforma da Previdência e trabalha também para que seja alterada o mínimo possível. Isso porque existe uma expectativa de que, se o texto for aprovado tal qual que ele enviou, que é muito difícil, mas se ele for aprovado, o governo espera aí uma economia de R$1 trilhão ao longo de 10 anos. Mas é claro que isso é um tanto quanto difícil, o texto vai passar por modificações, mas o governo realmente trabalha para que as modificações sejam as mínimas possíveis. E a gente está acompanhando aí essa novela, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua de olho aí nessa novela. Olha, vamos falar do EducaDF. Esse é o nome do plano anunciado pelo GDF. Medidas serão adotadas para valorizar os profissionais, melhorar a qualidade de ensino e promover a paz. Alunos do ensino médio de cerca de 200 escolas vão receber computadores. E o Distrito Federal vai contar com colégios bilíngues. 40 mil câmeras de monitoramento também vão ser instaladas e as escolas vão ter um botão do pânico. Veja aí. O lançamento do Plano EducaDF foi feito pelo secretário de Educação. Rafael Parente afirmou que, entre as medidas que serão adotadas, a mais urgente é a valorização dos profissionais da área.
O combate à violência também será prioridade. Além das ações de promoção da paz, serão instaladas 40 mil câmeras nas escolas do DF. Uma dessas ações que estão sendo estudadas ainda é a questão do reconhecimento facial. Então, utilizar diversas tecnologias diferentes para que a gente possa saber quem é que está entrando, quem é que está saindo das escolas. Além da instalação de milhares, 40 mil câmeras dentro e fora das escolas, do monitoramento dessas câmeras, do botão de pânico dentro das escolas para que, de fato, a gente tenha uma escola mais segura. Outra frente de trabalho é a modernização das unidades de ensino. Serão 14 espaços de inovação e tecnologia. As escolas terão internet de alta velocidade e os alunos do ensino médio vão ganhar um computador. Todos os alunos do ensino médio receberão os computadores. A gente vai começar com as escolas que queremos, que são essas 185 escolas. Agora, existe um trâmite burocrático para fazer a compra dos computadores também e para fazer essa entrega, O governo também anunciou a construção e entrega de 40 novos colégios e 100 creches nos próximos 4 anos. Vai lançar ainda a primeira escola bilíngue por meio de uma parceria com a Embaixada da Espanha. De acordo com o Plano Educa DF, as regiões mais vulneráveis vão ganhar núcleos integrados de educação, saúde e cultura. Também serão criadas escolas vocacionais, como, por exemplo, de gastronomia. A população de Braslândia está insatisfeita com a falta de opção de áreas de lazer na cidade. Uma das poucas, o complexo esportivo do Lago Veredinha está em péssimas condições e com a iluminação precária. Confira aí na reportagem. Guilherme começou a jogar futevôlei em Braslândia em 2007, nesta quadra, que fica no Lago Veredinha. O local é o principal ponto de lazer e esportes dos moradores, mas a situação do lugar não é das melhores. O estudante reclama que a areia não é apropriada para a prática de atividade física. Que não é adequada à prática do esporte, então meio que mesclou uma com a outra e acabou formando barro. Se fosse uma areia adequada, como acontece em outras quadras do Distrito Federal, já não teria esse problema. Os moradores afirmam que cansaram de esperar melhorias e decidiram fazer uma vaquinha para reformar o local. Gastaram cerca de R$5 mil em 2014, mas denunciam que uma obra na pista de skate bem ao lado destruiu o trabalho feito pela comunidade. A questão do skate park que construíram aqui, no que a gente conseguiu trazer a nossa areia adequada para a prática do esporte, eles passaram o trator por cima, o antigo governo, os antigos administradores da cidade passou o trator por cima e acabou espalhando toda a areia novamente. O administrador de Braslândia diz que não há verba para uma reforma estrutural, mas afirmou que conseguiu com a Secretaria de Esportes cerca de 10 caminhões de areia utilizada durante um campeonato de vôlei de praia. Ele prevê que a substituição fique pronta até junho, quando a cidade completará 86 anos de idade. É um compromisso nosso, nós fizemos reuniões com todos os esportistas logo no início de janeiro e com um compromisso também do secretário dos esportes que nós estaríamos resolvendo essa situação da areia. O administrador também informou que aproximadamente 60% do material já estaria no Parque de Serviço de Braslândia. Fomos até o local verificar de perto a situação junto com os moradores. Até vimos a areia, mas a quantidade e a qualidade decepcionaram a população. Isso é um absurdo, é falta de consideração com a população. Essa areia aí ela é imprópria, Uma areia que ela vira um saibro. E nós vamos, daqui a alguns dias, nós vamos ter alguns meses, A gente vai ter esse problema de novo. De estar reivindicando de novo, porque vai ser uma maquiagem mal feita, E tem mais problemas na orla do Lago Veredinha. A falta de iluminação é um deles. A partir de 6 horas não dá mais pra gente andar de skate e não é só aqui na pista de skate, é na caixa de areia onde os praticantes do vôlei jogam. Esse lado todinho do lago aqui atrás também. Quem vive aqui acredita que a beleza e a funcionalidade da orla podem ficar comprometidas sem a ação do governo. Pelo menos por enquanto, o único trabalho que se vê é o das formigas. Pois é, a administração de Braslândia voltou a afirmar que o complexo esportivo mostrado na reportagem estará pronto no mês de junho. E olha, um aluno da UNB foi preso em flagrante após filmar estudantes no banheiro feminino do campus. O caso ocorreu na última quinta-feira, mas só veio a público agora. Uma estudante estava usando o banheiro do pavilhão João Calmon, do campus Darcy Ribeiro, quando percebeu que estava sendo filmada.
A jovem acionou a equipe de segurança do campus, que imobilizou o rapaz e o encaminhou para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Ao chegar na delegacia, o celular do estudante foi apreendido e no aparelho foram encontradas filmagens indevidas de várias mulheres. Ele vai responder em liberdade pelo crime de assédio sexual e, se condenado, pode pegar de 6 meses a 1 ano de prisão. Em nota, a UNB informou que analisa medidas disciplinares e educativas para o aluno e repudia qualquer tipo de violência contra a mulher. Já o Diretório Central dos Estudantes emitiu um comunicado alertando mulheres sobre a importância de denunciar ações desse tipo. Olha, a goiaba é uma das frutas mais produzidas aqui no DF e este ano pode ser a melhor safra dos últimos 10 anos. Em média, o comércio do produto movimenta mais de 220 milhões de reais por ano. As famílias japonesas que migraram para o DF foram as pioneiras na produção de goiaba em Braslândia, o que acabou influenciando pessoas da região a aderirem ao plantio da fruta. O produtor Soji começou a plantação ainda na década de 80. A goiaba é um produto que a gente pode monitorar praticamente o ano todo, né? E fora o que eu utilizo era para comercializar e fabricar as polpas da goiaba também. A expectativa para esse ano é que a safra seja a maior dos últimos 10 anos. A expectativa para um resultado positivo da colheita nem sempre significa mais dinheiro no caixa. Isso é o que diz o empresário. Em termos de preço, não foi muito compensatório para o produtor, porque com muita produção o preço realmente ficou relaxado. Então, acho que o ideal é que tenha uma safra normal e que possa atender a produtividade e compensar com o preço do mercado. Apesar disso, a Emater prevê que a plantação de pés de goiaba vai aquecer o mercado. A chuva dos últimos meses e o fim do racionamento de água contribuíram para este resultado. Nas safras 2016 e 2017, teve uma expectativa aí de 9 mil toneladas. Então, fechando esse ano aí em torno de uma expectativa de 12 mil toneladas da fruta. Em média, o comércio da fruta movimenta 223 milhões de reais por ano. Também é fonte de renda para cerca de 90 produtores rurais de Braslândia. Fechamos uma área de 318 hectares. Dá para imaginar que são 318 empregos diretos com a goiaba. Uma pessoa consegue conduzir aí 1 hectare de goiaba. E no período de colheita a gente tem um incremento de mais 2 pessoas, então são quase mais 700 pessoas trabalhando diretamente na colheita. A goiaba é um dos maiores destaques da cidade. Só perde para o morango em número de produtores e em popularidade. Mas quem tem no DNA o cultivo da fruta revela que a goiaba tem um diferencial, o custo-benefício. Trazer uma nova perspectiva de transformação do que a goiaba pode oferecer, como a polpa, a geleia, as tortas, né? E a seguir no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre tuberculose, a doença que mata mais de 4 mil pessoas por dia no mundo. O Band Cidade volta daqui a pouco.